Prezados irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor e caridade. Neste momento, então, pedimos a concentração de todos, para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu, a procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada pelo nosso irmão Wagner, e que Deus o abençoe. Boa noite, meus irmãos. De antemão, gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite fria aí. O pessoal fez um esforço para se fazer presente, então a gente espera colaborar nessa noite com mais um tema dentro da doutrina espírita, dentro dos nossos estudos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar hoje de resignação, né? E o tema da palestra é não confunda conformismo com resignação. E aí já fica uma primeira ideia sobre estas duas situações. O conformismo, ele é passivo, né? A atitude conformista é aquela atitude de quem se contenta com determinada situação, que aceita determinada situação e não toma nenhuma atitude, não procura modificar o quadro que está ali se apresentando, aquilo que é possível modificar. E isto é uma atitude que não é a que se espera dentro da doutrina espírita, dentro do conhecimento espírita, dentro dos ensinos que nos foram passados. E até há muita confusão quanto a isso, e muitas pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita, ou até frequentadores que não estudam, não se aprofundam dentro da doutrina, ou que ainda têm dúvidas sobre o que a doutrina prega, né, muitas vezes se enquadram nessa situação do conformismo. Já a resignação, por outro lado, ela é ativa. Ela é uma busca por, apesar de aceitar a situação, de entender a situação, né, ela é uma busca por mudança, por alternativas, por mudar o panorama futuro que a gente pode ter de determinada situação. Nós vamos ver que essa resignação ela não é tão simples assim, e às vezes é difícil pelas situações que se apresentam para nós. Então, diversas situações que a gente passa na vida, seja a perda de um familiar, seja uma situação de doença, seja uma situação financeira que se apresenta, muitas vezes ela coloca em xeque justamente essas nossas crenças, né, esse nosso acreditar. E aí é que vem a importância de nós termos pensamentos, né, firmes, bem assentados na doutrina, bem calcados no que o Evangelho nos ensina, principalmente quanto à fé, né? Porque o acreditar em Deus, e nós já falamos de fé em outras oportunidades aqui, não é simplesmente o acreditar por acreditar, né? A fé ela tem que ser ativa, a gente tem que acreditar, né, e não esperar que as coisas aconteçam, fazer a nossa parte. Diversas dessas situações
né, tem quadros que a gente não vai poder alterar. A perda de um familiar tem o que fazer? Não tem, né? Ele se foi desse plano, a gente vai ter um afastamento temporário, né, desse irmão. Mas a gente tem que lembrar de todo o conhecimento espírita, de toda a crença espírita, né? Soubemos que existe a multiplicidade das existências, né, a reencarnação. Soubemos que é só o corpo físico que se vai, que o nosso espírito ele permanece, né? E a partir daí, a partir dessas crenças e dessas convicções que temos, é que a gente tem que se afirmar nas decisões que vamos tomar. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Então a resignação, como eu falei, ela tem muito a ver com a fé, né? E com essa fé que o Espiritismo prega, essa fé ativa, né? Não a fé do esperar, né? Mas a gente fala na fé do esperançar, né? Do acreditar e fazer para que Deus possa prover aquilo que é da parte dele, né? Tem coisas que são da nossa parte, que se a gente não fizer, se a gente não agir, né, não tem como Deus nos ajudar, a gente precisa querer também. Então a resignação é a leveza de quem confia em Deus. E esse é o primeiro ponto, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, nós temos que ter convicções firmes da nossa fé como espíritas. Nós temos que acreditar na pluralidade das existências, na reencarnação, na bondade e na justiça divina. Senão não adianta nós virmos aqui, numa noite fria, numa casa espírita, ficar aqui ouvindo e não acreditar nisso. Então o primeiro convite que a resignação nos faz é esse, é o convite da fé. E da gente pôr em prática essa fé, levando em consideração todos esses preceitos que a doutrina espírita nos ensina, e a gente reafirmar isso quando a gente passa por esses momentos de dificuldade. E aí vem então justamente essa questão, por exemplo, da perda de um familiar. É um momento difícil, nós vamos sentir, é óbvio que a gente vai sentir esse afastamento. Mas aí qual é o problema? Quando nós questionamos, nós chegamos a contestar Deus, por que isso foi acontecer, né? Colocando a nossa fé em xeque. Então o problema é justamente esse, quando a gente murmura, né, por essas coisas que nos acontecem. E a gente acreditando que Deus é extremamente justo e bom, a gente sabe que todas as situações que surgem em nossa existência, elas têm um objetivo da nossa melhoria. Elas surgem para nos pôr à prova, justamente, mas principalmente com a finalidade de que a gente cresça. E aí, então, é interessante a gente fazer uma análise de todo o contexto de por que isso aconteceu, né? De qual era a necessidade disso acontecer. E a gente entender dentro da nossa crença que nós vamos nos reencontrar com esse irmão, que nos colocar numa situação de conformismo e de repente, uma situação, um quadro que vai nos levar a uma depressão, a uma tristeza profunda, só vai provocar dificuldades, problemas para nós e para aquele irmão que a vida segue, porque ele só perdeu o corpo físico, só encerrou mais uma existência, ele também não vai ficar legal. Ele também vai estar sofrendo com aquilo que nós sofremos. A mesma coisa é numa situação de doença. É óbvio que as doenças nos assustam, os quadros graves de doença, quando a gente recebe um diagnóstico, muitas vezes é chocante. Não só para a pessoa que recebe o diagnóstico, mas para toda a família que está em volta. E isso muitas vezes faz a gente questionar e pensar se realmente o que isso teria de bom. Mas a gente tem que lembrar sempre dos nossos preceitos doutrinários, dos nossos ensinamentos, e saber que Jesus e que Deus é extremamente justo e bom. E que tudo que nos acontece, ele tem um motivo de acontecer e serve
para a nossa evolução espiritual. E aí entra justamente essa questão. Eu tenho uma opção, que é aceitar e me acomodar e deixar que a coisa aconteça. E pior, às vezes, até questionar, me irritar com a situação, o que não vai mudar nada. O desencarne do familiar ou o diagnóstico da doença. Agora, por outro lado, eu tenho a opção de me resignar, de entender o momento, de sofrer o momento, né, de sentir aquela dor momentânea, mas de saber que Deus está sempre ao nosso lado, está sempre a nos ajudar, que a gente não está sozinho nessa caminhada. E a partir daí, então, mudar o meu quadro mental e começar a pensar no que eu posso fazer para alterar esse quadro. E aí é que vão surgir as oportunidades. E eu faço uma análise, então, disso da seguinte forma. Será que aquele irmão que desencarnou quer que a gente fique murmurando pelos cantos, deprimido, fechado num quarto, de repente até pensando em tirar a própria vida? Será que é isso que ele quer? Ou ele quer nos ver felizes? Nos quer ver tendo conquistas, galgando objetivos da nossa existência? Então, a resignação é um convite à vida. E é um convite a mudar esse quadro e alterar essa situação para que no futuro a gente volte a se encontrar numa situação melhor. Seja no plano espiritual ou de repente numa nova existência no plano físico, que a gente consiga entender que aquilo teve uma finalidade, teve um propósito, que os momentos vividos na existência anterior foram muito importantes, mas que os melhores ainda estão por vir. E essa crença, essa ideia que a doutrina espírita nos traz, é que nos traz o conforto. E então, muitas vezes a gente é questionado, mas vocês julgam tudo como que as coisas acontecem tudo por causa de outras existências, né? Tudo é culpa do passado. A gente sabe que existe a lei de causa e efeito. Né? A gente sabe que aquilo que nós devemos passar, né, as outras pessoas não vão passar por nós. É nós que vamos ter que superar aquele obstáculo. Mas isso é justamente para que a gente cresça. Um exemplo de tantos irmãos que perdem familiares, mães que perderam filhos em tragédias, pais que perderam filhos em tragédias, e que se colocam na causa, muitas vezes, que levou ao desencarne daquele irmão, que se colocam em projetos tão valiosos, né, buscando criação de leis, criação de organizações que auxiliam pessoas. E aí entra essa questão, será que aquele irmão que desencarnou queria que aquela mãe, que aquele pai ficasse churumingando? Ou pelo contrário, queria que eles vivessem e de repente auxiliassem tantos outros irmãos? Claro que isso é difícil, é óbvio que essa mãe, que esse pai vai sofrer. É óbvio que um filho que perde a mãe ou que perde o pai em determinada circunstância vai sofrer. Mas nós, como espíritas, dentro da nossa convicção da justiça divina, nós temos que superar esse obstáculo. E entender o que realmente a resignação nos propõe. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no capítulo 9, o item 8, ele fala justamente sobre a resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente a confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então a gente, às vezes, por concepções erradas, parte para o lado do comodismo, do conformismo, né? De nos conformar com a situação. Resignação não é isso. Eu já falei um pouco aqui que resignação é um convite à mudança desse quadro mental que a gente está passando.
né? É entender, é aceitar, é ter a consciência de que aquilo aconteceu e realmente era necessário acontecer, por mais triste que seja, mas que a gente tem que... A nossa existência continua. Nós temos que continuar a caminhada. Até para que esse irmão que já partiu, né, para o plano espiritual, ou para as pessoas que nos cercam, que estão conosco, de repente enfrentando uma dificuldade, possam também seguir a existência dela. E não fiquem amarradas nesse quadro mental que nós estamos criando. Então a importância da resignação está principalmente nessa questão de nos libertarmos e de produzirmos um futuro melhor para nós e para os demais irmãos que estão envolvidos nessa situação. A obediência é o consentimento da razão. Então a gente aceitar as leis divinas e entender as leis divinas, né, e Kardec nos propõe isso, o estudo, a compreensão, né, a gente faz calcado na razão, né? E a resignação é o consentimento do coração. Então, de posse de todas essas informações que a gente tem, né, tidas com a razão, com o estudo, né, a gente abre o coração para seguir a nossa vida. Com as chagas, com as dificuldades que a gente passou, mas a gente tem que seguir em frente. E não questionar a Deus, não questionar a justiça divina. Porque nós sabemos que essa é a lei. Deus é extremamente justo e bom. E as situações que se põem no caminho justamente vêm para nos melhorar, para nos tornar melhores nessa caminhada evolutiva. Agora, toda essa situação, ela não significa que a gente está fadado a determinada situação. Morreu, desencarnou em determinada situação porque tinha que ser assim. Está com determinada doença porque tinha que ser assim. A única predestinação nossa, que está escrita nas leis divinas, é a perfeição. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas estamos predestinados à angelitude. Isso ninguém vai mudar. Mas hoje, ou mais amanhã, nós atingiremos a condição de espíritos puros. Estamos muito longe dessa meta, mas estamos caminhando. E o conformismo, né, só vai nos atrasar nessa caminhada. A resignação não. A resignação vai fazer a gente avançar nessa trilha, né? Vai fazer a gente dar saltos aí nessa trilha evolutiva. Eu trago um exemplo aqui, um livro do Chico, né? Através do Emmanuel, ali no livro Renúncia. Nós temos a história de Júlio César e Alcione. Júlio César, o planejamento inicial reencarnatório dele era para vir numa família rica, numa situação em que ele teria riqueza e poder. E lá, durante o planejamento reencarnatório, os irmãos mais evoluídos espiritualmente, que estavam coordenando esse planejamento reencarnatório, indicaram para ele que provavelmente seria uma prova muito difícil essa situação deles reencarnar numa condição rica, né, com poder, e que ele falharia provavelmente. E Júlio César teve a coragem, né, teve o discernimento e entendeu que realmente ele poderia falhar e escolheu, lá no seu planejamento reencarnatório, então, nascer numa família humilde.
E aí ele nasce nessa família humilde e passa durante a existência aqui na Terra, durante essa existência aqui na Terra, por inúmeras dificuldades que a gente sabe que as famílias pobres do nosso mundo passam. Só que essa coragem, essa resiliência que ele teve de aceitar toda essa situação e de ter uma vida aqui, sempre trabalhando, sempre ajudando, sempre colaborando com o próximo, buscando a caridade, e não o reclamar, e não o julgar ou questionar a Deus de por que ele tinha vindo nessa condição, representou para ele um avanço evolutivo muito grande. Acelerou a evolução espiritual dele, gerou muita paz, muita luz para ele como espírito. Então, através desta história, o que a gente tira de ensinamento desta situação? Que todas as situações que estão postas para nós, elas têm uma finalidade. E a gente, às vezes, na nossa ignorância, não consegue enxergar essa finalidade. E aí o que faz? Questiona, xinga, né? Não aceita, questiona Deus, critica Deus, para de acreditar em Deus. E isso nos leva cada vez mais para uma situação de dificuldade, ao invés de nos ajudar. Vai permitindo que irmãos espirituais não evoluídos se aproximem de nós, intensifiquem o quadro obsessivo, nos levem a uma depressão. Agora, se eu aceito conscientemente a situação e tento trabalhar para mudar esse quadro, seja me qualificando, seja ajudando outro irmão, seja trabalhando pela comunidade, eu acabo atraindo irmãos espirituais mais evoluídos, que vão nos ajudar nessa caminhada, vão nos dar força para superar essa dificuldade, vão tornar essa caminhada mais fácil e, por consequência, vão contribuir para a nossa evolução espiritual. Então temos dois caminhos a seguir, irmãos. O da resignação ou o do conformismo. O conformismo, ele nos amarra à situação. Ele nos prende a essa ideia de que aconteceu porque tinha que acontecer, porque eu fiz determinada situação em outra vida, e que eu não tenho como mudar isso, e que vai ser assim, e aí as coisas vão descambando para este lado, né, dos quadros obsessivos, dos quadros de dificuldade, e a pessoa não rompe esse ciclo e acaba cada vez pior. Isso é o que o conformismo nos leva. E nós, como espíritas, temos que partir para o lado da resignação. Aceitar a situação, porque sim, ela surgiu das nossas atitudes, ela surgiu da lei de ação e reação. Nós estamos passando por aquilo porque realmente temos que passar por aquilo, mas existe uma saída. Eu posso modificar esse quadro, eu posso buscar um tratamento, eu posso me engajar numa atividade que vai auxiliar outros irmãos, que se não curar a minha doença, por exemplo, vai auxiliar os outros. Eu posso tornar aqueles dias que eu ainda tenho de existência aqui na Terra melhores. Eu tenho duas escolhas: parar de viver ou continuar a viver. Me conformar e achar que tudo terminou, ou mudar, aceitar, ver a oportunidade que está se colocando à nossa frente. A mesma coisa serve para um desencarne de um familiar. Eu não vou mudar a situação. Não tem como mudar. Né? O que a gente diz, o que não tem
para a morte não tem solução, né? Não tem. A gente sabe, vai haver um afastamento, né? Só que como espíritas nós sabemos que a vida não termina, que esse espírito continua existindo, que futuramente nós voltaremos a nos encontrar. Então nós temos que ter fé, temos que acreditar naquilo que professamos, naquilo que pregamos. E, é óbvio, sentiremos aquele momento, sentiremos, viveremos o luto, e é importante que a gente viva isso, mas a gente tem que romper essa barreira. E entender que, de repente, uma situação em que eu me coloco pensativo, receoso do futuro, questionando Deus, só vai me prejudicar e só vai prejudicar aquele irmão que desencarnou. Então a resignação, ela passa por essa aceitação consciente, pelo entendimento da justiça divina, pelo entendimento do que Deus está nos propondo, e principalmente pela mudança, pela oportunidade de transformar a nossa vida e a de outras pessoas para melhor. Então o espírita, ele não é conformista. Ele não está acomodado pensando que tudo é coisa de outra vida e eu não tenho como mudar. O espírita, o verdadeiro espírita, está aceitando a dificuldade que está passando, mas ele está buscando mudar o seu quadro mental, buscando através da caridade ajudar seu irmão na dificuldade, na dor. Porque assim nós atrairemos bons espíritos que irão nos auxiliar a superar essa dor. É difícil, eu sei que é bem mais fácil falar do que vivenciar essa situação. Agora nós temos que exercitar isso, para que quando uma dificuldade grande chegar, a gente possa pôr em prática. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, tá? De repente, fazendo uma atividade em casa e derrubou um copo, quebrou alguma coisa, né? Não xinga, vai e limpa, e vai. Porque não vai adiantar xingar. O copo já quebrou, já sujou a casa. Eu tenho duas situações que podem decorrer disso aí. Eu seguir xingando e estragar o meu dia, ou eu pegar a vassoura, juntar e limpar. E seguir meu dia pensando que outras coisas, que coisas boas vão acontecer. O que não tem como mudar, não adianta eu me revoltar com aquilo. Eu tenho que justamente tentar buscar alternativas para aquilo. E aí saímos das pequenas coisas e vamos para as maiores, né? Para as dificuldades financeiras, para os problemas, né, de saúde, para os desencarnes. Então não adianta, né, eu me acomodar e não fazer nada, também não é uma linha de ação, né, ou eu me revoltar com a situação. Eu tenho que entender o que está acontecendo e buscar alternativas para esse quadro, né? O que aconteceu não vai ser resolvido, não vai ser solucionado. A pessoa que desencarnou, ela não vai voltar a encarnar naquele exato momento, naquele mesmo corpo que ela tinha, né? Isso nós soubemos pelo estudo da doutrina. Agora, eu posso fazer com que essa pessoa que desencarnou siga o seu caminho, esteja bem no plano espiritual, e eu, continuando a evoluir, consiga, de repente, reencarnar junto com ela novamente, ou me encontrar no plano espiritual com ela numa situação melhor. Agora, se eu ficar murmurando, se eu ficar reclamando, provavelmente o meu adiantamento espiritual estagnará, né? E aí a situação, né, vai ser difícil. A mesma coisa nas doenças. A doença chegou, infelizmente chegou, vamos ter que ver, buscar tratamento, né? Fazer campanhas para custear o tratamento, que às vezes é caro. Agora, se eu me sentar numa cadeira e ficar chorando, é óbvio que às vezes, no momento, aquele baque inicial irá acontecer. É óbvio, ninguém está questionando isso.
Só que eu não posso me deixar levar por esse momento inicial e me conformar com a situação e não fazer nada. Nós temos que ter em mente que depois do acontecimento, né, do fato, o que é importante é a atitude que a gente vai tomar para mudar essa ideia. E a resignação passa por isso. Brevemente aqui para encerrar, um comparativo entre resignação e conformismo. A resignação nasce da compreensão espiritual. Então, do entendimento das leis divinas, né, as leis naturais. Já o conformismo nasce da desistência íntima. Eu simplesmente aceito a situação, mas não entendo, não quero a mudança daquele quadro, acho que não tem mais o que fazer. A resignação mantém a esperança ativa, o conformismo extingue o impulso de melhorar, ele nos acorrenta, ele nos prende. Na resignação eu aceito o fato, mas busco transformar o amanhã. No conformismo eu até aceito o fato em algumas vezes, mas fico imóvel, faço mais nada. Resignação é sustentada pela fé raciocinada, né, pelo entendimento da situação. Já o conformismo é sustentado pelo medo, pela exaustão. A resignação fortalece o espírito para novas escolhas. Ele nos dá possibilidades, ele nos dá oportunidades. O conformismo enfraquece a vontade e paralisa decisões. A resignação sintoniza com amigos espirituais superiores. O conformismo abre espaço para as influências desanimadoras. E aqui que está o perigo. Porque provavelmente o quadro que a gente está gerando é um quadro pior do que a situação que a gente está passando. A resignação conduz ao progresso interior. O conformismo atrasa aprendizados importantes. Na resignação, nós vamos ter sempre progresso espiritual. O conformismo vai gerar necessidade de reparação futura. Então, muitas vezes, um quadro que poderia terminar nessa existência, eu vou ter que passar de novo. A situação de doença que está sendo difícil, se eu não encarar ela de uma forma proveitosa, tirando proveito daquilo, tentando entender o que está acontecendo, de repente vai ser algo que eu vou ter que espiar numa vida futura. A não aceitação do desencarne de um familiar, de repente vai fazer eu passar novamente por determinada situação assim. Porque havia a necessidade de eu passar por aquilo, de eu encarar aquilo, e de repente eu ter um salto evolutivo dentro dessa situação. Então, que nessa trilha da vida, né, onde surgem incertezas, inseguranças, situações das mais diversas que nos colocam em xeque, que a gente possa escolher sempre pela resignação. Por entender o momento, por avaliar o momento e por tomar atitudes que mudem esse quadro, evitando que a gente siga patinando nessa trilha, né, que a gente siga sofrendo demais com algo que era para ser passageiro, com algo que era para que a gente aprendesse e mudasse esse quadro e virasse a página. Os irmãos que se foram, né, um dia estarão conosco. Agora nós precisamos também estar numa condição que nos permita compartilhar da existência com eles. Se nós seguirmos atrasados, se nós seguirmos nos fixando no egoísmo, né, no pensar só em si, a gente vai estar numa condição que não vai nos permitir isso. Então que a gente faça essas reflexões e entenda que todas as situações que nos surgem, elas
tem um lado positivo, por mais difícil que seja encarar esse lado. E a gente tem que ter a compreensão dentro da fé, dentro do entendimento, e tem que buscar situações que nos melhorem, que nos coloquem positivamente, que nos foquem positivamente, para que tenhamos dias melhores. Uma boa noite, muito obrigado. Agradecemos ao amigo Wagner por compartilhar conosco os seus ensinamentos, os seus aprendizados, e possamos aprender bem sobre o tema, possamos aplicar nas nossas vidas, para o nosso adiantamento moral e progresso espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja.